Fabinho, o presidente passou mais cedo e falou que agora o Corinthians não vai mais aguardar e vai reclamar de fato a CBF. Em outras oportunidades você falou que já iria reclamar, parar de mandar ofício, que iria entrar em contato com o presidente. Há uma falha nesse discurso de um dos dois lados? Não tem falha nenhuma. A questão é que a gente está procurando colaborar de todas as formas com a CBF. E não adianta falar de um árbitro, só do árbitro isolado. A gente precisa falar de estrutura. O Corinthians sempre se colocou à disposição para ajudar na estrutura do futebol brasileiro. Só que às vezes alguns critérios, alguns árbitros vêm aqui e cometem avaliações que no nosso modo não está sendo legal. Essa que é a questão. Sim, existe uma parte técnica do jogo que ela é discutida com o treinador. A gente não foge, né, em relação a isso. Não queremos colocar tudo aqui em cima da arbitragem. Mas toda semana a gente tem essa conversa. Então, para que você melhore o árbitro, a gente precisa falar da estrutura. Então, o que o presidente falou aqui com vocês foi provavelmente da estrutura da arbitragem. Quem comanda a arbitragem? O que estão fazendo? O Corinthians está colaborando. Agora, nós não podemos ser prejudicados. Simplesmente esse é o nosso discurso. Ofício, visitas pessoais, a CBF, conversa. Isso já fizemos diversas vezes. O que nós não queremos e não podemos aceitar é um árbitro que confuso, toma um critério que não tinha certeza do que estava fazendo em relação ao critério. Certamente se soubesse, e aí eu digo em relação ao específico do Martins, eu não quero ficar entrando no detalhe do jogo. Eu prefiro falar sim da estrutura, mas completamente muito perdida, uma arbitragem que deixou confuso não só os atletas do Corinthians, mas os atletas do Bragantino também. E a gente espera, a gente cobra que a estrutura da arbitragem brasileira ela possa melhorar. Fabinho, hoje você sai mais uma vez prejudicado pela arbitragem, você já citou bastante nessa primeira resposta, e mais um resultado que te prejudica, querendo ou não, como diretor de futebol. Então, gostaria que você falasse dessa questão de como esse tipo de resultado também interfere e a pressão que você vem sofrendo internamente, não por conta do presidente, mas por parte de pessoas do Parque São Jorge, como isso afeta também um espaço para você realmente falar sobre essa situação, já que você prefere não se expor geralmente sobre esse tipo de assunto. É futebol, eu preciso controlar aquilo que está... Desculpa. Aquilo que está ao meu alcance. A gente discute futebol, fala de futebol, sim, quando você perde um jogo, quando a equipe não joga bem. Como eu falei, existe uma avaliação da nossa equipe, a gente não vai correr da nossa responsabilidade. Na entrevista, o Dorival citou sobre isso, mas o que a gente vem falar aqui em relação ao que aconteceu no jogo questões que, em relação ao cartão do Martins, do próprio Ranieri, a gente vai discutir e conversar a questão do atleta, da forma que foi ou não, mas a gente é prejudicado em relação ao cartão do Charlie, a forma que ela foi informada, e o que a gente, de novo, o que a gente precisa entender é na estrutura, é quem está comandando isso. A gente, novamente, o Corinthians tem ido pessoalmente, alguns momentos enviamos ofícios, aguardando e tentar colaborar para que a arbitragem brasileira possa melhorar. Agora nós estamos num momento bem difícil, muito complicado na nossa arbitragem. Cada rodada agora, elas são rodadas decisivas. E a Edna já estava há muito tempo aí sem apitar um jogo de Série A, não sei se é cerca de um mês. É muita coisa para um árbitro, se eu não estiver enganado, tá? Peço até desculpa se eu estiver enganado, mas acredito que tem cerca de um mês sem apitar um jogo de campeonato brasileiro. Isso é muito sério. Fabinho, o que mais te incomoda nestes erros? O que tem mais te incomodado? Quando vocês digitam lá o ofício, o que vocês têm escrito para o presidente da CBF, para o comandante da arbitragem? Reclamar a nossa indignação. É por isso que agora, assim, hoje eu falei um pouquinho da personagem, da pessoa, mas eu prefiro ficar muito mais atento e dar a minha fala para a estrutura dos árbitros. O Corinthians se coloca à disposição para ajudar.
A gente sabe que é ruim, é chato, você está o tempo inteiro reclamando. Existe uma pressão, sim. A gente se coloca à disposição. Então, quando você envia um ofício, naquele ofício você coloca o que aconteceu, a nossa indignação. Na verdade, a CBF pede para que a gente faça isso. Existem as reuniões pessoalmente, que você participa, conversa. O presidente já foi algumas vezes, eu também participo disso. A gente escuta e a gente precisa entender e fazer a nossa parte para colaborar. Agora, a gente não está vendo a melhora. Então, se fala, cada rodada é um árbitro, é o árbitro X, o árbitro A, B, C, mas a gente precisa mexer na estrutura, melhorar a estrutura para que a gente consiga, ter uma arbitragem a nível de futebol brasileiro, como eu te disse. Futebol brasileiro, um nível tão alto que nós estamos, um árbitro que está um mês sem apitar uma partida. E aí eu não vou entrar no mérito se é um bom árbitro, se não é, a questão não é essa. Um mês sem apitar uma partida de futebol. Soldado, você tem acompanhado na imprensa toda a pressão que é sofrida, que você sofre no seu cargo. Até mesmo o diretor estatutário da base já fez uma crítica pública ao seu trabalho. Eu queria entender se dentro do clube o presidente Osmar Stabile é transparente com você a respeito dessa pressão que você sofre e se você se sente respaldado pela atual diretoria para o ano que vem. Qual é o nome do diretor estatutário aqui? O Carlos Roberto Auric, o Nenê do Posto. Ele falou o quê? Foi na época da saída do Cauê Furquim, ele atribuiu ao seu trabalho a facilidade com a qual o Bahia conseguiu contratar o jogador. E a responsabilidade da base, no sentido de contrato, ela está relacionada a quem? Te faço uma pergunta. Imagino que a transição, os dois departamentos, mas como ele ainda não havia estreado, também a base. Então, eu só preciso controlar aquilo que está ao meu alcance. Eu tenho falado que eu tenho um alinhamento muito direto com o presidente. A gente sabe, escuta algumas situações, eu não sei, não sei se procede ou não. Está ficando assim já repetitivo falar sobre isso. Todas as pessoas que eu tenho acesso do Parque São Jorge, eu não vou todos os dias lá, mas as pessoas que eu tenho acesso, a relação é muito boa. E eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu trabalho para o Corinthians, eu sou 100% do Corinthians. Eu sou um profissional do Corinthians e um profissional do futebol. Então eu preciso ser respeitado em relação a isso. E eu sei que sou. Eu sei que quem analisa futebol, quem sabe como é que funciona o futebol, o que representa as funções de um diretor executivo de futebol, que ela não está somente baseada nas contratações, ela está ligada aos departamentos, a crescimento do clube, estrutura, melhorar sim o elenco. E é isso que eu tenho feito desde a minha chegada até aqui. Agora, outras informações políticas, eu não faço parte de política de clube algum. E a minha história dentro do futebol, ela já diz por si só. Muito feliz naquilo que eu faço, preparado para exercer a função. E como eu estou sempre falando, eu estou com muita disposição para trabalhar no Corinthians e preciso responder, tá? Daquilo que realmente tem a ver com que eu tenho controle. Por favor, já que você educadamente abriu espaço para uma pergunta além da arbitragem, vou seguir o amigo. Você é o responsável, principalmente por contratações e tudo mais, e o torcedor corintiano entende que tem uma dívida a ser paga. Se você puder passar para a gente, respeitosamente mais uma vez, como estão as questões do Matias Rojas e do pagamento do Santos Laguna, se há alguma previsão, como está essa situação? Isso ficou bem dividido, né? Toda conversa em relação a isso, para que a gente não perca, não vou dizer o foco, mas como nós estamos no final de campeonato, esse resultado de hoje não foi o resultado que nós esperávamos, né? A gente está ainda tentando absorver, é difícil absorver esse resultado, a gente estava com muita expectativa de uma vitória, mas é uma questão que o presidente está tratando diretamente com o jurídico, o financeiro. Eu estou muito mais focado a parte técnica nesse momento, para que a gente consiga entregar aí um ano melhor, claro, acompanhando, tentando entender aquilo que vai ser feito. O presidente está fazendo um baita do esforço com a sua equipe para poder abrir as conversas. São várias, né, situações que estão acontecendo, mas eu tenho aí a certeza que existem
os departamentos competentes para tratar disso nesse momento. Eu, sim, procuro saber como é que está, porque é do interesse do futebol, mas a gente não pode misturar tantas estações. Então esse lado é uma questão que o presidente Osmar está tratando com muita atenção e a gente espera o quanto antes, dentro das possibilidades do Corinthians, resolver todas essas situações.